temos a doutora Yasmin Kassamo, que é do Programa Nacional de Controlo da Malária do Ministério da Saúde. Bom dia. É um prazer tê-la aqui, doutora. E o bispo Denis Matsolo, da Igreja Metodista Wesleyana, que é diretor ou é representante da PIRCOM, o Programa Interreligioso contra a Malária. Bom dia. Prazer tê-lo aqui no Tudo às 10. Vamos falar da malária, que é uma das principais causas de mortalidade infantil do nosso país, responsável por cerca de 60% dos internamentos pediátricos. A malária mata e muito, não só em Moçambique, como também em outros países, principalmente africanos. Fred? Vamos começar por perguntar à doutora Yasmin, qual é a situação atual da malária no nosso país? Muito obrigada, bom dia a telespectadores, bom dia ao pessoal aqui presente. Dizer que atualmente a malária realmente continua a matar muita gente, como aqui foi dito. Com todos os esforços que o programa da malária tem feito em prol desta doença, nós temos notado alguma melhoria. É verdade que ainda não chegamos àquilo que é o nosso desejo, mas temos notado melhorias em termos de, por exemplo, casos de malária. Se nós compararmos aquilo que foram casos de malária 2010, 2011, nós notamos uma pequena diminuição, em cerca de 4% de diminuição do número de casos. Isto é bom para nós. Se nós continuarmos assim, iremos diminuir. Doutora, já que vamos diminuir, o que é que consiste efetivamente esse programa? O programa da malária? Sim. Bom, o programa da malária... Se formos ao terreno e quisermos apresentar, o que é que nós diríamos do que é esse programa da luta contra a malária? O programa de malária não é só de nível central. Nós temos o programa da malária em todos os níveis. Começa no nível central, temos o nível provincial e o distrital. O nível central é o órgão que traça as normas, as políticas, coordena as atividades. Temos o nível provincial, que também faz um bocado aquilo que o nível central faz, porque a província não implementa as atividades por si só. Quem implementa é o distrito e as unidades sanitárias. Quando nós vamos ao terreno, estes níveis todos, existe um plano estratégico com atividades traçadas que devem ser alinhadas para todos os níveis que devemos implementar. E é isto que nós vamos encontrar, que são as atividades para o controle da malária. E essas atividades são várias. Vão desde a própria gestão do programa, o tratamento, diagnóstico e tratamento, nós chamamos de manejo de caso. Temos a parte do controle e prevenção, falamos da pulverização, redes mosquiteiras, controle vetorial através do uso de larvicidas. Também temos a mobilização comunitária, porque é preciso envolver a comunidade. A malária não é um problema só de saúde. No centro de saúde, a malária é um problema que está na comunidade. Pois. É exatamente por isso que depois vai parar as unidades sanitárias, não é? Correto. Pois. O que é que as comunidades podem fazer para combater a malária? As comunidades podem fazer muito. Na verdade, se nós tivéssemos toda a comunidade envolvida, nós teríamos muitos ganhos. Começaria mesmo pelo próprio saneamento do meio. Se nós tivéssemos um bom saneamento do meio, isto não é a saúde só que vai fazer. Parte de todos, desde a comunidade, todos temos que envolver nessas atividades. Até aí muito bem. Há um casamento entre o Ministério da Saúde e as outras instituições, não é? Sim. De forma que haja uma atividade una e, sobretudo, concludente, não é assim? Uhum. E fazem concertações quando essas partes que estão casadas chegam a ter encontros regulares para ver em que pé as coisas estão, como é que as coisas não estão a caminhar como deviam. Sim, nós temos tido encontros... Responsabilizam as pessoas, como é que é? Ou ficam-se entre bons abraços e bons amigos, dois bons ministérios, camarada a camarada, meu amigo, meu companheiro,
meu senhor ministro, colega, homólogo? Não. Nós temos tido reuniões, sim, encontros regulares com todos os intervenientes para a luta contra a malária. E nesses encontros nós traçamos, primeiro foi aquilo que nós já fizemos, traçamos as estratégias para o controle da malária, que foi um exercício feito por todos os intervenientes. Para além disso, temos encontros regulares para consertar, ver aquilo que está a ser feito, o que está a ser feito bem, para continuarmos a melhorar, e o que está mal, o que é que está mal, onde é que podemos melhorar. Isso tem sido feito não só com o programa da malária sozinho, mas todos os intervenientes. Bispo Denis Matsolo, vamos falar do PIRCOM neste programa interreligioso contra a malária. Em que consiste este programa? E que atividades específicas é que tem estado a desenvolver para controlar, combater a malária? Muito obrigado e talvez começar por agradecer a oportunidade que temos de falar sobre este grande assunto, que de fato é assunto que preocupa a todos os moçambicanos e ao governo em geral e a sociedade, os órgãos e as instituições ativas na sociedade, portanto, são preocupados com a questão da malária, porque de fato a malária mata mais do que qualquer outra doença no nosso país e sobretudo na região subsaariana. Eu costumo dizer que, bom, exatamente por isso, nós mesmos é que devemos trazer à tona, portanto, a questão da malária, porque não de ser pessoas que não sofrem em carne a situação. Portanto, são países como Moçambique que devem levantar bem alto a necessidade de se trabalhar em prol do combate à malária. Mas também estamos de parabéns a Moçambique porque, de fato, nesta semana, que é a semana de luta contra a malária a nível da SADC, todos os ministros de saúde da SADC estão aqui em Moçambique, estão em Maputo, portanto, numa reunião, no contexto da celebração, portanto, do dia de combate à malária na região da SADC. Então, penso que isso é uma grande honra. Também a honra de termos o nosso presidente como presidente da ALMA, e neste contexto, de fato, que todas as coisas acontecem nesse sentido. E penso que é mais um valor acrescido e uma necessidade de todos nos engajarmos na luta contra a malária, que poderia ser, portanto, um exemplo não só para o que está acontecendo em Moçambique, mas também pode se transformar, portanto, e transportar-se para outros países. É muito interessante que a iniciativa PIRCOM, que começou em 2006, como uma iniciativa de religiosos juntos na luta contra a malária, porque o nome assim também diz, portanto, programa interreligioso, quer dizer que diversas religiões se juntam na luta contra a malária. Quando começou em 2006, por volta de 2007, tivemos uma interação com nigerianos. Os nigerianos interessaram-se com essa coisa de diferentes religiões trabalharem juntas numa causa. Especialmente porque no contexto da Nigéria há muitas confrontações por causa das religiões. Há muitos conflitos. Exatamente. Interreligiosos. Exatamente. Então, eles ficaram impressionados com isto e depois levaram a iniciativa e começaram alguma coisa na Nigéria. De fato, é interessante que agora eles têm um programa muito forte, especialmente porque também nas condições da Nigéria, portanto, o Ministério da Saúde, de fato, investe muitos recursos para a iniciativa de religiosos juntos contra a malária e pronto, está a subir muitos efeitos, o que significa que de fato pode se influenciar também. Portanto, o que é que tem feito? Exatamente, o que é que significa essa mão que os senhores deram e que estendem, obviamente, nesta luta contra a malária? Na prática, como é que está a funcionar? Exatamente. A prática lidera-nos a uma ação de capacitação ou treinamento de líderes religiosos e voluntários em matéria de malária, de tal forma que sejam transmissores de mensagens e ações de combate à malária. Uma espécie uma prática de educação cívica. Exatamente, é nesse contexto, mas o que a gente capitaliza? Capitaliza no fato de que, capacitando líderes religiosos, então vamos abranger uma comunidade vasta. Então, é preciso que transmitam mensagens corretas. Então, é por isso que nós nos interagimos com
o Ministério da Saúde, exatamente para alinhar as mensagens que devem ser transmitidas. Portanto, são mensagens que vão de acordo com aquilo que são os preceitos do Ministério, exatamente. E nós, tanto, acasalamos isto com os instrumentos que usamos, portanto, nas religiões, portanto, a Bíblia, o Alcorão. Então, vamos buscar passagens que nos conduzem a transmitir essas mensagens. Portanto, no contexto do trabalho cotidiano de um reverendo, de um pastor, de um sheik, está-se a transmitir uma mensagem de salvação de vidas na matéria de malária. Então, mas também treinamos, portanto, voluntários, como eu disse. Então, os voluntários vão de casa a casa. Enquanto os religiosos vão transmitir essa mensagem para os seus crentes, os voluntários já dispensam dessa capa religiosa e vão ao redor, portanto, a todos os que estão na vizinhança onde o voluntário está, então, vão receber visitas desse voluntário, que vai transmitir mensagens claramente definidas, vai encorajar as pessoas ao uso da rede mosquiteira, o uso correto, vai encorajar as pessoas a abrir portas para as questões da pulverização, assuntos relacionados com o fato de que se uma pessoa sente alguma coisa que pode ser sintoma de malária, então imediatamente vai ao posto de saúde. A questão de fazer o tratamento até terminar, porque de fato muitas pessoas morrem simplesmente porque quando começam o trabalho, começam o tratamento e acabam pensando que já estão bem. Então reservam aquela outra parte para quando tiver outra malária. Então isso de fato cria resistência. E isto é que de fato mata muitas pessoas. Então, mas a outra coisa também é que de fato devem também trabalhar no sentido de criar condições saudáveis em termos de saneamento nos arredores, eliminando, portanto, todos os focos que podem ser multiplicadores dos mosquitos. Depois nós vamos voltar assim mais aqui a um bocadinho. Parece que tem muita atividade para meio. Mas eu queria só para completar aqui com a doutora Yasmin, isto é uma semana que se fica apenas pela semana ou é uma atividade contínua? Não, isto são atividades contínuas. Neste momento, como disse o Bispo, há a grande honra de receber a região toda. Neste momento, a região toda está cá, exatamente neste contexto da malária. E Moçambique é pioneira numa experiência quase que única, não é? No domínio da ciência, do combate à malária, não é? Bom, estas atividades, primeiro dizer que estas atividades não são só agora, nesta semana. Estas atividades decorrem no nosso dia a dia. Esta semana, porque temos o dia da malária dessa década, enfatizamos mais as atividades, que é para também levar a população e todos a uma reflexão sobre aquilo que é a malária. Porque muitas das vezes as pessoas ficam sentadas. A gente espera que outra pessoa faça. E neste caso, outra pessoa, o Ministério da Saúde ou aqueles que estão diretamente envolvidos no controle da malária. Então, por isso é que esta semana é mais para fazer esta reflexão. E levamos essas atividades todas, concentramos num local, porque não conseguimos, infelizmente, estar em todo o país. Damos mais ênfase neste local. E o que é que vai acontecer nesse local? Para este ano nós escolhemos o distrito da Manhissa A da Manhissa onde está um laboratório, não é? para fazermos as cerimónias centrais. Temos várias atividades. Vai haver uma feira de saúde, em que vamos fazer a testagem de glicemia, HIV, malária, mas criterioso para indivíduos suspeitos. E para os casos confirmados serão fornecidos tratamentos na hora. Também vai haver ginástica aeróbica, vai haver disponibilidade de preservativos femininos e masculinos. Vamos ter também um carro com projeção de filmes com temas abordando a saúde. Vai haver exposição de vários produtos de malária. E também vai se visitar alguns locais de saúde. Vai haver distribuição de redes mosquiteiras para as mulheres grávidas e para crianças do orfanato local. Também vai se visitar o orfanato e vai haver palestras de atividades culturais durante o dia. Portanto, o ponto é na Manhissa este ano. Não é? Todas as suas excelências vão estar na Manhissa.
minutos, mas isso não quer dizer que os outros distritos e as outras Claro, províncias claro, não claro, vão claro. comemorar. Também vão ter as atividades. Só que as atividades centrais vão ser Na Manhissa. Doutora, quando falamos antes sobre a prevenção da malária, eu perguntava o que é que cada um de nós deve fazer para combater a malária, o que é que cada comunidade deve fazer. Falamos um bocadinho sobre saneamento do meio. Que outras coisas, que outras atitudes as pessoas devem tomar por forma a não terem malária? para além do próprio saneamento do meio, é o próprio a procura dos cuidados de saúde logo no início. Se a pessoa tem um sintoma, primeiro tem que se conhecer. E nós fazemos isso, que é dizer à população quais são os sintomas. E quais são? A febre. Preste atenção, não pensar que estão com alguma indisposição e pensar que é malária, quando não deve ser malária. Preste atenção quais são os sintomas. A febre, dor de cabeça, mal-estar, cansaço, falta de apetite. Então, qualquer sintoma, o indivíduo deve, mesmo que não seja malária, Sim, claro. deve se dirigir à unidade sanitária e chegando lá vai-se fazer um teste. Caso seja confirmado, será o tratamento disponibilizado na hora. Então, isso Ainda é também gratuito? É gratuito. Ainda é gratuito. O tratamento da malária é gratuito. É sim. O que muitas das vezes confunde as pessoas em relação ao tratamento é que nós temos a política agora do medicamento e cada receita são 5 meticais. Então, porque na mesma receita temos o paracetamol, então o indivíduo não está a pagar o antimalárico, está a pagar o paracetamol. Se o antimalárico estiver sozinho naquela receita, ele não vai pagar. Pois. Então, os antimaláricos são gratuitos no Serviço Nacional de Saúde. Então, estava a dizer, para prevenção também, Exato. os indivíduos devem procurar as unidades sanitárias logo que se tiverem os primeiros sintomas para terem tratamento, para além do próprio saneamento do meio, devem colaborar com aquilo que são as informações do controle de malária. Uso correto de redes mosquiteiras. Há quem tenha rede e nem usa. Ou faz mau uso. Ou faz mau uso, pois é. Então, deve haver uso correto de redes mosquiteiras. Mas sobre a rede mosquiteira nós vamos falar na próxima conversa Sim. com representantes do PSI. Pois. A pulverização também, deve-se aceitar a pulverização. Então, são todos esses mecanismos, todos esses meios que vão ajudar a reduzir a malária. E deve haver um cuidado redobrado com as crianças, que são as principais, as maiores vítimas da malária. Infelizmente, as crianças não conhecem todos esses meios de prevenção. Precisam de alguém que cuide delas. Verdade. Por isso é que deve haver esse cuidado redobrado. Quanto ao tratamento e ainda a falar da prevenção, não só especial atenção às crianças, como também às mulheres grávidas. As mulheres grávidas também é um grupo vulnerável, porque a própria condição dela de gravidez já deixa vulnerável pela diminuição da imunidade. É verdade que temos que olhar mais para esses grupos. Mas existem outros grupos vulneráveis, que não são crianças e mulheres grávidas. Os idosos, os imunodeprimidos, também são pessoas vulneráveis. Pois. Portanto, há um leque que é necessário ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado por causa desta questão da malária, algumas prevenções. Eu estou aqui a tentar... A digerir o que está aqui a acontecer. Sim. Pronto, já está. Já conseguiste. Já tem luz verde. Já tens luz verde. Dizia a doutora, completando, Que, para além das crianças, as mulheres grávidas também são um grupo vulnerável, mas também existem os idosos, os quais imunodeprimidos. partes do nosso país onde a malária está um bocadinho mais a circular? Há uns sítios mais gritantes do que outros, apesar de toda a diminuição que já se faz sentir, não é? Sim, a província da Zambésia tem muitos casos de malária. De uma forma geral, todo o país tem. temos casos de malária. Mas assim, a província da Zambésia, a região norte é um bocado mais. Há uma prática que é comum, Bispo e doutora Yasmin, nas comunidades, que é a questão das queimadas. Quando anoitece,
queima-se de lixo ou alguma coisa qualquer para provocar fumo por forma a espantar os mosquitos ou matar os mosquitos. Será que essa prática é benéfica, não é prejudicial? Até que ponto queimar lixo ou queimar alguma coisa que seja para provocar aquele fumo realmente espanta os mosquitos ou provoca outros problemas de saúde? O lixo, propriamente, eu não diria. Mas existem algumas plantas Eucalipto, por exemplo. que afugentam o mosquito. É verdade que se for em grandes quantidades, vai haver aquela poluição toda que Exato. poderá provocar outros problemas. Mas afugentam mosquitos. Afugenta. Alguns usam cascas de arroz, queimam cascas de arroz e afugentam o mosquito. Mas pronto, tem que ser tudo moderado. A representar o PSI temos a Leonor Felizardo, que é assistente de comunicação interpessoal. Junta-se à nossa conversa sobre a malária. Vamos falar de um programa denominado Por Ti, que está a ser desenvolvido pelo PSI em parceria com o Ministério da Saúde e o ZEID. Tínhamos aquela questão com o Bispo Dinis Matsolo sobre as maiores dificuldades nas comunidades no concernente ao combate à malária. Bom, de fato as grandes dificuldades têm a ver com a questão da percepção das pessoas. É importante dizer que isto é um processo, naturalmente não é de um dia para o outro, chegou-se, se disse e as pessoas começam a avançar com as questões. Então é preciso preparar o terreno, é preciso bater na mesma tecla, de tal forma que as pessoas depois começam. Mas, de fato, sentimos-nos orgulhosos por ver as mudanças que se operam nas comunidades por essas mensagens que a gente transmite, né? Portanto, há pessoas que dão testemunhos muito maravilhosos, que começam a indicar, por exemplo, que tinham visitas constantes ao posto de saúde, porque tinha que levar uma criança, não sei o quê, mas a partir do momento que começam a usar a rede mosquiteira de forma positiva e adequada, a partir do momento que tomam cuidados, porque há vários cuidados também que tem que se tomar, quer dizer, a questão do saneamento do meio, mas também tem uma simples questão de as pessoas se proteger mesmo, em termos do tipo de vestir, do tipo de veste que põem. Portanto, nas tardes, quando começa a anoitecer, não sei o quê, no momento que o mosquito pulula mais, então as pessoas devem tomar certas precauções. Portanto, por exemplo, para os homens, calças em vez de calções, camisa de mangas compridas em vez de mangas curtas. Quer dizer, existem os repelentes de insectos também. Exatamente, todo agora este tipo que de estamos coisa. no verão e fica-se até muito tarde nas varandas e portanto, fora de casa pode-se muito bem proteger através dos repelentes de insetos. Com certeza. Então, são essas coisas todas. Mas então, outras dificuldades que enfrentamos também, bom, em algumas ocasiões, muitas das nossas comunidades não têm condições ou não têm o poder financeiro para adquirir certas coisas como a rede mosquiteira. Mas nós costumamos enfatizar o fato de que, de fato, ter malária custa mais do que investir numa rede mosquiteira. Bem que há algumas instituições, organizações que fazem distribuição gratuita da rede. Com certeza. Faz distribuição gratuita, mas é importante notar que a distribuição gratuita não é sustentável a longo prazo. Portanto, é algo que tem que se fazer naturalmente, respondendo às necessidades das comunidades que não têm capacidade de adquirir, mas é importante que as pessoas valorizem a coisa. Então, a valorização da rede, a valorização de outros meios de prevenção, porque de fato é melhor prevenir do que remediar, é preciso que entre na cabeça das pessoas, porque de fato, quanto gasta-se depois quando se tem malária? O tempo, que às vezes as pessoas não contabilizam, portanto, se uma pessoa trabalha, deixa de ir de trabalho, o desgaste da própria saúde, mas também tem a questão, nessa altura, até consegue arranjar dinheiro para um táxi, não é? Porque, de fato, é uma questão de emergência. Todo esse tipo de coisa, todo custo, se não apanha certo medicamento no hospital, tem que ir à farmácia, não sei o quê. Todos esses custos são elevadíssimos e podem incomparáveis. ser evitados. Exatamente. Então, é preciso fazer alguma coisa para tentar evitar Agora isso. falar sobre o Por Ti, este programa do PSI em parceria com o Ministério da Saúde e a UZEID. O que é o Por Ti e qual é o grupo-alvo? Leonor. Obrigada e bom dia. O Por Ti é um programa de
promoção de saúde através de mensagens integradas. Estamos a falar de prevenção de doenças diarreicas, prevenção da malária, usando a rede mosquiteira tratada com inseticida de longa duração. Falamos também do planeamento familiar e a prevenção das ITS e do próprio HIV. Então, nós temos como grupo-alvo a Marieta. Falar de uma Marieta é falar de toda mulher grávida ou que tenha uma criança menor de 0 a 5 anos. Nós escolhemos uma Marieta porque achamos que a mulher é que tem cuidado mais da família, cuida das crianças, cuida da casa, cuida do marido. Então, tem mais tempo para cuidar da questão de saúde da própria família. E a mulher grávida e as crianças até 5 anos, por serem um grupo muito vulnerável à malária, um grupo de muito risco. Sim, sim. E o que é que se faz especificamente em relação a este grupo? O que é que o programa Por Ti oferece? Se nós estamos a trabalhar com alguns parceiros, estou a falar da Estamos e a Modefa. Então, esses parceiros têm os seus ativistas, esses ativistas fazem visitas porta a porta na casa das Marietas e têm ensinado e falado do direito que uma Marieta ou uma mulher grávida tem de receber gratuitamente uma rede mosquiteira nas unidades sanitárias durante a consulta pré-natal. E também tem falado da importância de manter o quintal, a casa limpa, cuidar do lixo, evitar águas paradas, tudo isso para prevenir a malária. O que é uma rede mosquiteira? E qual a diferença entre uma tratada e não tratada? Bem, uma rede mosquiteira... As vantagens, benefícios disso. Uma rede mosquiteira tratada é aquela que passa por um processo de tratamento com inseticida de longa duração. Então, nós quando falamos das vantagens, uma rede tratada tem a vantagem porque, além de servir de barreira para o mosquito não entrar dentro da rede, também repele e mata todo mosquito que tentar se aproximar da rede. Enquanto que a rede não tratada só tem essa particularidade de servir de barreira para o mosquito não entrar. Já não repele e nem mata o mosquito. Alguma forma de diferenciar uma da outra? Bem, as redes tratadas com inseticida de longa duração nós temos disponíveis nas farmácias, nos supermercados e não se encontram em qualquer lugar exposto. Nas unidades sanitárias. Nas unidades E no sanitárias. âmbito do programa Por Ti, existem redes tratadas? Aquelas redes Sim. que são distribuídas são tratadas? Todas as redes distribuídas nas unidades sanitárias são redes tratadas. Diga uma coisa, a inalação daquilo não faz mal? Quando nós recebemos ou quando nós oferecemos uma rede mosquiteira a uma mulher grávida ou que tenha uma criança menor de 0 a 5 anos, nós aconselhamos sempre a ter os cuidados que é, antes de pendurar a rede dentro de casa, quando a rede é nova, deve pendurar fora durante 24 horas para arejar. Porque inalando pode ter problemas de alergia, irritação de pele. Então tira-se a rede do pacote. Exatamente. E o primeiro passo a dar é Pendurar, deixá-la ao ar arejar livre. na sombra. À Sim, sombra, à não sombra. pode haver, pois, não pode ser em sol, tem que ter sombra. Tem que ter sombra, E depois, exatamente. Então, durante depois 20 minutos? Durante 24 horas. 24 horas. Sim, depois já podemos pendurar e dormir dentro da rede. E depois temos aquelas as questões de cuidar da própria rede. Quais são? Depois de usar, a rede mosquiteira tem duração de 5 anos e pode-se lavar de 6 em 6 meses, desculpa. E ao lavar não podemos usar o omo, temos que usar sempre a água e sabão Bingo. Se nós usamos o omo, podemos, como é que eu posso dizer, podemos reduzir a qualidade, a proteção, as proteínas que estão na própria rede. Nesse caso, podemos reduzir o teor do inseticida que está na rede. Então, temos que evitar lavar com omo, tem que ser mesmo com água e sabão durante de 6 em 6 meses. E se tiver alguns furos, nós podemos cozer para manter a rede em segurança. E também ao colocar durante a noite, ao colocar na cama, temos que ter atenção de que colocamos bem, não tem sítios por onde o mosquito possa tem entradas. entrar. Sim, Um dos sim. pertinhos vai para lá zumbir. Então, atenção, ao adquirirmos uma rede mosquiteira, o primeiro passo a dar é deixá-la à sombra durante 24 horas e só depois disso é que se começa a usar. À sombra e ao ar livre. Ao ar livre. Ao ar livre, exatamente. Ao ar livre. Por que é que se diz que as pessoas usam mal a rede mosquiteira? Bem, O que é usar mal uma rede mosquiteira? usar mal uma rede mosquiteira é não ter o cuidado. Nós, antes de usar, temos aquelas questões todas que eu mencionei, pendurar. E além disso, também, quando nós colocamos
nos lados da cama ou da esteira, temos que ter cuidado ao tirar. E não deixar ela pendurada ali todos os dias, pendurada sem dobrar. Só levantou, tem que ter o cuidado de dobrar a rede e conservar. Se nós deixarmos de qualquer maneira, há mais facilidade de furar-se ou ter um outro problema. Sim, sim. E lavá-la de 6 meses sem usar o omo. Então, Ok. no âmbito do programa Por Ti, todas as mulheres grávidas e todas as crianças de até 5 anos têm direito a uma rede mosquiteira nas unidades sanitárias. Como é que é? Como é que funciona? Eu, grávida, posso ir a uma unidade sanitária e dizer, epá, eu quero me beneficiar de uma rede mosquiteira porque sei que existe um programa chamado Por Ti. É assim? Não, não é bem assim. Como é que As é? ativistas, por exemplo, quando têm andado porta a porta, têm ensinado, têm falado do direito que uma mulher grávida tem de ir à unidade sanitária e adquirir durante a consulta pré-natal. Pois. Então, tu tens a tua criança de 1 ano, 2 anos, não vais ao hospital e pedir uma rede mosquiteira, porque já recebeu a rede mosquiteira na consulta pré-natal. E nós temos a rede com duração de 5 anos. Até os 5 anos, a criança pode usar a mesma rede mosquiteira. Então, depois dos 5 anos, pode ir comprar num posto, numa farmácia ou num Agora até já se supermercado. vende por Mas aí, eu posso, não é? então eu Sim, posso sim. receber uma rede para mim enquanto eu estiver grávida e depois não posso pedir uma outra rede se eu tiver uma criança, a criança já não dorme comigo, preciso de 2 redes. Sim, nessa parte nós não temos Não? como fazer nada. É só pra uma rede mulher pra cada grávida. Só. Depois ela que se vire. Depois Ou ela cuida tem que ir ela, ou ao cuida posto. do filho. Bom, a fecharmos a nossa conversa. Sr. Bispo, o que é que gostaria de acrescentar, mesmo a jeito de fecho da nossa conversa? Muito obrigado. Bom, talvez começar mesmo por dizer que enfatizar a questão do mau uso da rede. Já mencionou a questão desses cuidados que temos que ter com a rede, mas também enquadra-se no mau uso da rede os usos de indivíduos. Portanto, por exemplo, a rede é para nos protegermos contra mosquitos, mas Alguns levam para pescar, levam para proteger os pintos, não sei o que, é todo esse tipo de coisa. Então, é mau uso, porque não é para esse propósito que a rede foi criada, portanto, é para nos proteger das picadas de mosquitos. Então, penso que isso é muito importante. Bom, outra coisa é dizer que, de facto, temos uma obrigação moral de fazer tudo o que está ao nosso alcance para salvar vidas contra a malária. Malária pode-se evitar, pode-se prevenir, portanto, pode-se curar, pode-se debilitar. Então, temos todas as condições para evitar mortes. Então, temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para fazermos isso. E tenho a dizer que cada um tem alguma coisa a fazer nisto. Portanto, nunca pensar que não posso fazer nada. Porque, de fato, é um pensamento destrutivo, posso assim dizer, que as pessoas dizem, olha, malária é parte de nós, quer dizer, não podemos fazer nada. Quer dizer, pelo fato de a malária ser endêmica no nosso país, acabamos chegando a pensar que temos que conviver com a malária. Então, temos que mudar essa mentalidade e começar a pensar que a malária pode desaparecer totalmente no nosso país, porque, de facto, há países que tinham malária que hoje já não têm. Então, é por isso que nós, no programa Interreligioso contra a Malária, PIRCOM, vivemos com a visão de que estamos a lutar para alcançarmos um Moçambique próspero e livre da malária para sempre. Saudável. E há pessoas que ainda resistem à questão da pulverização, receber um agente de saúde para pulverizar as suas casas, as pessoas não aceitam ainda, infelizmente, algumas, não todas. E a questão do uso da rede mosquiteira também. Há pessoas que não usam simplesmente porque dizem não gostar, porque a rede incomoda, porque aumenta calor. Várias razões que não têm nada a ver. Na verdade, não constam realidade. Não é verdade que a rede mosquiteira aumenta calor, que incomoda. São mitos, é verdade. Não, outro assunto, penso que muito importante, que talvez precisa ser muito mais explorado, é a questão das plantas repelentes. Portanto, temos uma gama de potencialidade no nosso país, de plantas que são repelentes, mas outras não são conhecidas. Então precisa se fazer um trabalho de investigação nesta matéria, de tal forma a massificar o uso dessas plantas. Portanto, se, por exemplo, no meu jardim, no meu quintal, tenho essas plantas, automaticamente os mosquitos passeiam longe dali. Então, são coisas dessas que têm que começar a acontecer. Portanto, ser parte da nossa cultura, olhamos para várias formas de combate à malária. Exato. E desse lado, que conselhos deixa ficar? O Por ti.
TSI? É que para nós nos mantermos longe da malária, temos que evitar dormir fora da rede mosquiteira e sempre usarmos a rede mosquiteira tratada com inseticida de longa duração e manter a casa fresca, limpa, evitar pneus com água no quintal, latas, cafuros com água, porque atenção ao saneamento do meio. Exatamente. Exato. Acaba sendo Um veículo contentor da malária. Exatamente. Ou pelo menos dos, não é? Dos que propagam a Malária malária. não se apanha só quando se está a dormir.